Olá, boa noite com muita alegria. É um prazer imenso poder entrar na sua casa, entrar no seu trabalho. Você que está voltando para casa, não sei onde você está, eu não sei em que momento você está assistindo essa palavra, se você está nos acompanhando no momento ao vivo ou você está assistindo algumas semanas para frente, eu não sei. Eu só sei que a palavra de Deus, ela se cumpre. Tudo que eu peço agora e oro pela sua vida é para que você abra o seu coração e entenda a direção do Senhor para as nossas vidas. E entenda que o Senhor está falando conosco a todo tempo, a todo momento, e que você possa render graças e louvor ao Senhor, ao autor e consumador da nossa fé, sabendo que tudo está nas mãos do Senhor. Amém? Alegrei quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Esta é a casa na sua casa. Casa Branca Church, trazendo a mensagem do Senhor ao teu coração. Então, nesse momento, você já começa a enviar o link para todo mundo, já avisa toda a família, porque o culto vai começar e eu quero começar orando com você. Curva sua cabeça. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu quero pedir a Ti, Senhor, onde essa palavra entrar, que ela entre fazendo a divisão daquilo que o Senhor deseja tirar da vida de cada um. Que o Senhor possa, Senhor, entrar agora em cada casa, em cada família, em cada coração, em cada vida, meu Pai, operando as Tuas maravilhas, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Eu invoco, Senhor, a Tua presença. Muito obrigado por nós termos esse veículo, por nós termos esse canal para levarmos a palavra, e eu peço a Ti, meu Pai, invada as casas, invada os lares, meu Pai. Este culto é Teu. Esta mensagem foi o Senhor que me deu para que eu possa dividir, para que eu possa entregar. Em nome de Jesus, todo valente que se levanta contra este culto, meu Pai, está lançado fora, não tem poder. Não tem poder, não vai perturbar a mente, não vai trazer nenhuma situação. Esse tempo é Teu, Pai, para a honra e glória do Teu santo nome. Amém. Amém e amém. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Estamos dando início a este culto maravilhoso e hoje a gente vai fazer um pouquinho diferente. Eu quero conversar com você sobre distração, mas não aquela distração que fala assim: eu vou distrair, eu vou dar uma distraída, eu vou espairecer a cabeça, eu vou dar uma volta, ou eu vou ver uma série, vou ler um livro. Ninguém fala vou ler a Bíblia, né? Mas deveria buscar o Senhor. Não estou falando dessa distração, mas sim aquilo que o Google nos define da seguinte forma, que distração é falta de concentração e dos sentidos daquilo que passa em sua volta. Resumindo, desatenção. Então, essa distração que eu quero conversar com vocês, ela é conhecida como desatenção. Mas não é algo planejado, não é algo que eu maquinei, que eu montei. Não, aconteceu. Eu me distraí. Eu fiquei desatento à situação. O que faz isso? O que me leva a viver isso? As lutas, as atividades do dia a dia, o egoísmo, né? Pensar só em si, o pecado, os traumas. Meu Deus, a gente pode enumerar tantas coisas que nos distraem, né? A carnalidade, as coisas desse mundo, né? Que agora, isso não é pecado, isso é pecado, não é pecado, e vai roubando a sua atenção. Você já viu aquela situação que fala assim, vamos falar de um filho nas drogas, né? Mas como você não sabia que ele estava usando drogas? Para toda mãe é um susto, você já percebeu? Toda mãe, como eu não sabia? Eu acredito que muitas vezes ela realmente não sabia. Ela estava tão atenta a outras coisas que ficou desatenta àquilo.
ficou desatenta a coisas que deveriam ser muito sérias e importantes e que estavam dentro da sua casa, estavam debaixo dos seus olhos. E ela não teve essa atenção, essa desatenção, aquilo que rouba, que ocupa e rouba a nossa percepção daquilo que está acontecendo, nos deixando distraídos. Agora vá comigo, por favor, no livro de Juízes, no capítulo 13, que eu quero ler do versículo 1 ao versículo 5. Você pode ler comigo? Vamos lá? Juízes 13, de 1 ao 5 diz assim: Tendo os filhos de Israel tornado a fazer o que era mal perante o Senhor, este vos entregou nas mãos dos filisteus por 40 anos. Havia um homem de Zorá, da linhagem de Dan, chamado Manoá, cuja mulher era estéril, e não tinha filhos. Apareceu o anjo do Senhor a essa mulher e lhe disse: Eis que é estéril e nunca tiveste filho. Porém, conceberás e darás à luz a um filho. Agora, pois, guarda-te, não bebas vinho ou bebida forte, nem coisa imunda. Porque eis que tu conceberás e darás à luz a um filho, cuja cabeça não passará navalha. Tá vendo as direções? Portanto, o menino será nazireu, consagrado a Deus desde o ventre de sua mãe, e ele começará a livrar a Israel do poder dos filisteus. Sabe, tem algumas histórias na palavra de Deus, né? Como Davi e Golias, Sansão, né? Que todo mundo conhece muito bem. Aqui em Juízes, a gente lê um texto de uma mulher estéril que não tinha filhos, que recebeu a promessa do anjo do Senhor que ela teria filhos e que esse filho traria livramentos ao povo de Deus, a Israel, livrando do povo inimigo. Foi isso que nós lemos. E quem era esse filho? Sansão. Eu já acabei falando aqui para você. Era Sansão. Sansão, algo que eu quero que você entenda, que a gente fala muito do envolvimento de Sansão com Dalila, não é verdade? O envolvimento de Sansão com Dalila. E se eu te contar que Dalila não era o inimigo? Dalila era, sabe o quê? A distração. A distração. O diabo sabe como nos distrair. O diabo sabe como virar os seus olhos, a sua atenção, os seus pensamentos. O diabo sabe como te distrair. E muitas vezes eu permito que essa distração, que eu me deleite dentro dela, que realmente eu me entregue a essa distração. Então nós vemos que Dalila, vamos dizer, a distração de Sansão era a mulher. A distração e o inimigo, por saber aquilo que lhe distraía, lhe colocou Dalila no seu caminho. E eu te pergunto hoje, qual é a sua distração? A rede social? Ou eu acho que as pessoas têm se distraído, eu não consigo nem pensar em outra coisa, só distração, mas é rede social. Se distrai com tudo, com a vida dos outros, com tudo, mas não foca naquilo que precisa ser feito. Sabe o que aconteceu? E eu quero ver com você, é que Sansão não entendeu que ele era diferente. E as coisas na sua vida não vão mudar enquanto você não entender que você é diferente. Eu sou diferente no quê? Todos nós somos únicos diante da presença de Deus. E eu preciso me apoderar dessa exclusividade que eu tenho diante dos olhos de Deus. Eu sou única. Ele não criou duas de mim, ele não criou dois de você. Não tem isso. E aquilo que ele colocou em mim são as qualidades, as características do Senhor na minha vida. E eu preciso me empoderar disso. Por quê? Vamos falar de Sansão? Sansão nasceu para ser libertador. Ele era filho de uma mulher estéril, com os pais, tanto a mãe quanto o pai, além de estéreis, com uma idade avançada. Então, vamos ver mais. Ele era diferente, nasceu para ser nazireu. O que significa isso?
consagrado a Deus desde o ventre. E havia algumas restrições, algumas direções, como a mesma direção lá no Jardim do Éden. Vocês podem fazer o que quiser, comer o que quiser, mas da árvore da vida ninguém toca. O que fizeram? Logo aquela que o Senhor falou, não. Vieram algumas restrições, algumas direções. Tira essa palavra restrição. Tira. Direções. O Senhor não nos restringe, Ele nos dirige. Amém? Ele nos dirige. E as direções eram, Sansão, você não vai beber bebida forte, você não vai comer coisas imundas, você não vai beber nada que seja produzido pelo vinho, nada que venha da videira, você não vai tocar em cadáver, você não cortará os seus cabelos. As direções do Senhor. Como é simples obedecer, não é? Como é bem mais simples obedecer. Sansão era juiz dos israelitas e líder. E ele possuía uma força descomunal, ao ponto que a palavra do Senhor nos ensina que ele chegou a rasgar um leão no meio, com as suas mãos, com a sua força. Ele chegou a vencer os filisteus, olha, um exército de filisteus, sozinho. Sobre ele havia o dom da força. Sobre ele havia algo que Deus havia dado só para ele. Mas só ele não sabia daquilo que o Senhor havia lhe dado. Ele era abençoado com os dons do Espírito. E esses dons eram representados pelas 7 tranças que ele tinha no seu cabelo. Mesmo assim, com todas essas direções, né? Com tudo isso que o Senhor estava dando, Sansão se tornou um homem desatento. Muito desatento. Tudo aquilo que não era para ele fazer, ele fez. Ele casou com uma filisteia, ele tocou num leão morto, ele comeu coisa imunda, ele provocava os filisteus, ele provocava o inimigo. E a palavra do Senhor nos diz o seguinte, em Mateus 8:20, a palavra de Deus nos diz assim, que nada acontece nas nossas vidas sem que o Senhor saiba. Então a minha vida, a tua vida, está nas mãos do Senhor. Só que para que eu viva isso, para que realmente a minha vida seja guiada pelas direções de Deus, eu preciso saber que o Senhor Jesus, Ele é intencional. Ele não é distraído, nada acontece com você. Ai, tropecei e caí. Aí Deus fala lá do céu assim, puxa vida, fiquei vendo a novela lá da tarde e não vi que fulano se esborrachou no chão. Você acha que isso acontece? Não. Nada foge do controle e do conhecimento do Senhor. Por quê? Porque nós temos um Deus intencional. Você sabe o que é ser intencional? Eu vou te explicar. Intencional é aquele que faz com propósito. Ele tem um propósito a concluir. Ele tem um propósito. Não de propósito. Ai, fulano fez isso aqui, jogou isso aqui de propósito. Ele fez na sabotagem, né? Ele fez sabotando. Ele fez de propósito para sabotar. Mas alguém intencional, ele faz com propósito. E é dessa forma que o Senhor deseja que nós possamos prosseguir. É dessa forma que o Senhor deseja que nós possamos caminhar, sendo intencionais diante de toda e qualquer situação. A palavra do Senhor, em Romanos 8, eu quero ler com você. Você pode ler comigo? Romanos 8. Deixa eu até pôr o óculos aqui, que eu quero muito falar com você sobre isso aqui. Romanos 8, vou abrir aqui, já deixei marcadinho. Romanos 8, a partir do versículo 28, diz assim, eu adoro. Eu adoro. Apóstolo Paulo falando. Intencional. Sabemos que todas as coisas, estou te ouvindo, pode falar, cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Sabemos que todas as coisas, que coisas? Que coisas?
E ele continua dizendo, no versículo 31, que diremos, pois, à vista dessas coisas? Você já disse isso na vida? Ai, meu Deus, o que eu vou dizer? Como é que eu vou explicar? Como é que eu respondo isso aqui? Como é que supera, que vive? Como é que é isso? O apóstolo Paulo está nos ensinando que, diante de todas as coisas, o que vai prevalecer, o que vai realmente importar, é o seu comportamento intencional. É a sua resposta diante das coisas contrárias. É diante das distrações. Isso não é para mim. Sabe? Tá na hora de você amadurecer e entender o seguinte. Que essa história de vou fazer porque eu gosto é uma distração. Agora eu vou fazer porque é necessário, é intencional. Ah, mas eu quero fazer porque eu gosto. Querido, tá, eu gosto tanto de fazer tanta coisa. E aí? Mas é distração. Você está em momento de ficar distraído, desatento? Você está nesse momento? Não. Nós não estamos nesse momento. Então, eu faço aquilo que é preciso. Eu sou intencional. O apóstolo fala que muitas coisas acontecem, nós sabemos que todas elas, no final é que nós vamos entender, porque desde o início o Senhor está dizendo, todas elas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Você ama a Deus? Ah, eu não sei para que vai servir isso. Se você realmente desprezar esse momento, você realmente nunca vai entender e nem saber onde tudo isso vai te levar. Mas se você realmente se colocar na presença do Senhor e entender que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam ao Senhor, porque, amados, coisas boas e coisas ruins acontecem a todo tempo. Coisas boas e coisas ruins acontecem na vida de todos, mas o que importa é o meu comportamento intencional. Eu tenho a intenção de vencer na vida, eu tenho a intenção de constituir família, eu tenho a intenção de trazer libertação para os meus filhos, eu sou intencional, eu quero manifestar a glória de Deus, eu quero andar pelas ruas e ser conhecida como serva do Senhor, como uma mulher de fé, uma mulher de palavra profética. Qual é a tua intenção nessa vida? Eu preciso ser intencional porque Jesus é intencional. E para todas as coisas há uma resposta apropriada. E qual é a resposta que você tem dado? Como é que você tem se apresentado? O Senhor é intencional. Então é o seguinte, se a porta abriu, foi Ele. Se a porta fechou, foi Ele. Se a janela escancarou, foi Ele. Se a janela fechou, foi Ele. O Senhor, Ele é intencional. E o intencional, Ele controla. Ele conduz todas as coisas. Para nós encerrarmos essa palavra, para que você tenha entendimento daquilo que é intencional, daquilo que realmente o Senhor tem feito. Eu te convido a abrir a palavra de Deus comigo no livro de Atos. Mais uma vez nós vamos falar de apóstolo Paulo. Apóstolo Paulo no livro de Atos, Atos 28. Outro texto que eu amo. Bom, apóstolo Paulo é extraordinário. Diz assim: uma vez em terra, verificamos que a ilha se chamava Malta. Os bárbaros trataram-nos com singular humanidade, porque, acendendo uma fogueira, acolheram-nos a todos por causa da chuva, que caía por causa do frio. Tendo Paulo ajuntado e atirado à fogueira um feixe de gravetos, uma víbora, fugindo do calor, prendeu-se-lhe a mão. Quando os bárbaros viram a víbora pendente na mão dele, disseram uns aos outros: certamente este homem é assassino, porque, salvo do mar, a justiça não o deixa viver. Porém, ele sacudiu o réptil no fogo, não sofreu mal algum, mas eles esperavam que ele viesse a inchar ou a cair morto de repente. Mas depois de muito esperar, vendo que nenhum mal lhe sucedia, mudando de parecer, diziam ele ser um Deus. Apóstolo Paulo nos ensina a sermos intencionais. O apóstolo Paulo estava vivendo, ele mesmo escreveu, né? Que diremos, pois, à vista dessas coisas? O que diremos, pois, à vista
Por quê? O apóstolo Paulo tem um encontro com Jesus, um encontro com o Senhor, tem a sua vida transformada, é acusado por estar pregando o evangelho, e por causa dessa acusação ele foi colocado num navio como prisioneiro. Esse navio veio à deriva, eles ficaram 3 dias perdidos no mar. Estou contando rapidamente, depois é bom você estudar. Se fosse muita gente que eu conheço, na metade da história que eu estou contando já tinha desaparecido. E aí o barco virou, ficou 3 dias perdido em alto mar, e ali profetizando, e quando chega em terra firme, põe o pé assim, aleluia, né? Cheguei, depois 3 dias boiando, sem saber para onde você está indo. A Bíblia nos ensina que eles não sabiam o que era noite e o que era dia. Eu não consigo nem imaginar o que é isso. Mas a hora que ele chega, a cobra mais cobra, a serpente mais venenosa, a cobra mais cobra, da pior, vem e lhe pica a mão. Se fosse muita gente que conhece, ia falar: eu fiz tudo certo e está dando tudo errado. Eu vim até aqui e olha o que aconteceu. Ele seria distraído pela cobra. Nós vemos apóstolo Paulo sendo intencional. Eu vou pregar o evangelho. Ele sacudiu o réptil no fogo e não lhe causou dano algum. E todo mundo falava um para o outro: esse homem realmente não deve ser coisa boa, porque salvo do mar, em terra ele não pode viver. As pessoas vão falar de você. Oh, meu Deus, até quando você acha que você vai agradar o mundo? Até quando? Seja intencional nos seus propósitos. Seja intencional naquilo que é para que você faça. Todo mundo falava que ele ia morrer. E ele continuou forte, firme no seu propósito, intencional. E o que aconteceu? O mesmo povo que abriu a boca para falar que ele ia morrer, agora está falando: esse homem só pode ser um Deus. Porque olha o que aconteceu, ele foi picado pela cobra mais venenosa daqui da ilha e ele não morreu. E nós sabemos que ali naquela ilha, Paulo orou pelo chefe da ilha que estava doente. Por causa da cura desse homem, ele orou por todos os enfermos que estavam naquela ilha. E por causa de tudo isso, eles montaram um barco, deram um barco para Paulo, botaram tudo que Paulo precisava para que ele pudesse cumprir a sua missão, que era chegar em Roma. O que diremos, pois, à vista dessas coisas? Queridos, eu não sei nem o que dizer. Eu só te digo o seguinte: permaneça firme e intencional. Você tem um propósito, um alvo a alcançar e um Deus que é com você e que te abre portas e que está vibrando para ver o teu sucesso, para ver a manifestação dele na tua vida. Então hoje, não se distraia com as lutas. Não se distraia com as Dalilas, não se distraia com as serpentes, não se distraia com as más notícias, não se distraia, foque, seja intencional, porque o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais na tua vida. Eu posso não entender o dia de hoje, mas eu posso declarar que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Tudo coopera. E é nessa palavra que eu vou me guardar. E é nessa palavra que eu quero que você se guarde hoje. Sabia que daqui a um tempinho você vai olhar para o dia de hoje e vai falar assim: entendi porque eu passei por isso? Eu entendi porque isso aconteceu? Vai se cumprir cada uma das promessas. Então, seja intencional. Você que precisa hoje ser forte e voltar para os caminhos do Senhor, eu quero te convidar a declarar essa oração comigo. Você pode? Fecha os teus olhos e fala assim comigo: Senhor Jesus, me perdoa por toda a distração
Me perdoa por toda a confusão mental, me perdoa. Me perdoa dos meus pecados. Eu quero voltar aos teus caminhos. Eu quero, Senhor, confessar que só Tu és Senhor. Só Tu és o meu Deus. Só o Senhor me salva. Salva-me hoje, Senhor. Tu és o meu Senhor. Em nome de Jesus. Aleluia, Senhor, meu Deus e meu Pai, eu quero abençoar cada um que fez essa oração agora, meu Pai. Clamando por Ti, Senhor. Declarando a necessidade que tem de Ti, Pai querido. Em nome de Jesus. Entra com salvação. Entra com mudança de sorte. Entra com a Tua vitória, Pai. Eu os abençoo e os entrego a Ti, Pai. Em nome de Jesus. Amém e amém. Aleluia! Você que fez essa oração, eu estou esperando o seu direct no @CasaBrancaChurch. Mande para nós, para que a gente possa estar orando junto e acompanhando você mais de perto. Em nome de Jesus. E antes de encerrarmos, levante as suas mãos aos céus e faça um compromisso com o Senhor. Ah, mas esse ano, eu fiz tantos planos para esse ano, por mais que essa pandemia veio com tanta força, ela te distraiu. Foca agora e seja intencional nos teus propósitos, intencional nos milagres, seja intencional, você vai começar esse curso e você vai terminar, você vai lutar pela sua casa, vai lutar pela sua família, vai lutar pelos seus filhos, você vai ser intencional, você vai ser forte. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu quero orar com cada um dos meus irmãos, meu Pai. Oh, Senhor, em nome de Jesus, dá força a cada um para resistir, Senhor, todas as desatenções, toda distração, tudo aquilo que tem roubado, e que os teus filhos se levantem hoje nesta unção, intencionais, fortalecidos, focados e marcados para viver o propósito de Deus, para viver aquilo que o Senhor tem. Pai, em nome de Jesus, derrama coragem, derrama força, derrama avanço, derrama dos teus milagres, meu Pai, em nome de Jesus. Eu quero abençoar cada um dos meus irmãos e declarar que você verá sobre a tua vida todos os propósitos de Deus se cumprindo. Seja intencional. A tua vida está nas mãos daquele que declara que tudo coopera. Tudo coopera. Em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Aleluia. Valeu. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Que você seja muito abençoado por essa palavra e que você a pratique. Que você a pratique, seja a partir de hoje intencional, acorde amanhã de uma forma intencional. Seja intencional em tudo que você for fazer, numa conversa. Seja intencional na tua oração. Que oração que é essa? Seja intencional na tua oração. Amém? E verás e testemunharás o poder e a glória de Deus. Bom, eu vou ficando por aqui e sabe o que eu quero te dizer? Manda o link dessa mensagem para todos os seus amados, para toda a sua família. Peça para todos, fala assim, olha, hoje tem uma palavra para você. E dá de presente, fala assim, seja intencional. Eu conto com você, você que ainda não se inscreveu no canal da Casa Branca Church, inscreva-se. Inscreva-se, dá um joinha aí, amém? E cada vez que você compartilhar essa ministração, você nos ajuda a divulgar mais e mais a mensagem da palavra de Jesus. Valeu demais. Que Deus te abençoe, que as ricas misericórdias e a comunhão com o Santo Espírito de Deus te conduza em poder e em autoridade. Você é o eleito de Deus, intencional para viver cada um dos propósitos do Senhor. Eu te abençoo em nome do Pai, do Filho e do Santo Espírito de Deus. Amém! Tchau, tchau! Valeu demais!